Salve, rapaziada! Tudo bem com vocês? Daniel Brownie falando, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo, absolutamente tudo sobre o Botafogo, um ótimo dia das crianças para todo mundo, e todo mundo rindo igual criança, rindo bobo, tá legal? Depois de mais uma vitória do Botafogo, segunda seguida do Botafogo, a primeira sequência de duas vitórias do Botafogo no Campeonato Brasileiro, apenas a terceira no campeonato, o Botafogo subindo aí provisoriamente para a 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, em um jogo que era para ser tranquilo, mas a gente sabe, o Botafogo de fato, cara, foi o título da nossa live pós-jogo ontem, o Botafogo ainda vai nos matar, e isso é verdade. Bom, rapaziada, para você que não me conhece, passou a conhecer, meu nome é Daniel Brownie, né? Então se inscreve aqui no canal, absolutamente tudo sobre Botafogo, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like para divulgação, que é muito importante, e vamos embora para mais um vídeo, cara, um vídeo prazeroso e mais um vídeo de alívio, né? Além da comemoração dos 3 pontos, mais um vídeo muito aliviante. Seguinte, pessoal, o que a gente pode falar desse jogo entre Botafogo e Sport? Eu acho que os uniu, né? A gente teve a união de uma das melhores partidas do Botafogo no campeonato, na temporada, ou até mesmo se você pegar só o primeiro tempo, talvez tenha sido até o melhor jogo do Botafogo no ano, juntando com um dos piores jogos do próprio Sport Recife no ano. Não sei se o Sport veio abalado depois da derrota de 3-0 pro Flamengo, tá sentindo algumas alterações táticas, alguns desfalques, né? O Sander, por exemplo, não jogou, né? O Maidana, né? Com o comandante ali da zaga, enfim. Mas eu acho que o Botafogo, ele entrou muito bem tecnicamente, muito preparado coletivamente para bloquear os pontos fortes do Sport, e o Sport, cara, na minha opinião, veio um pouco despreparado, né? Para suprir, né, essa quantidade de ataques, né, e a quantidade de alternativas que o Botafogo tinha para chegar próximo do gol. E eu acho que nos primeiros minutos, cara, o Botafogo já chegou com o Calu, com o Juan, chegou com o Caio Alexandre, né, e era questão de tempo. O gol alvinegro, né, eu só não sabia que iria sair, né, justamente de um erro da equipe adversária, tá legal? E aí vou agradecer, né, alguns seguidores, eu recebi uma mensagem de uns 10 seguidores, pô, você falou, cara, de pressionar a saída de bola, e aconteceu. O Luan Poli acabou errando, o Luan que tá fazendo um excelente campeonato brasileiro, errou, foi infantil no lance, tocou a bola no Honda, cara, e o Honda, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre o posicionamento do Honda, como é que ele tá jogando, dominou e ali não pode dar mole pra ele, cara. 3 Copas do Mundo nas costas, gols ao longo da carreira muito, né, desse estilo do Honda, dando aquela chapada com curva de fora pra dentro. E aí o Botafogo abriu o placar e teve cada vez mais tranquilidade para construir o seu jogo. E obviamente, cara, o Sport deu muito mole, né, nessa saída de bola, mas a gente já vinha notando desde os 5 minutos do primeiro tempo uma pressão muito interessante do Botafogo, aonde o Sport não gosta de tocar a bola, onde o Sport não gosta de sair jogando, né, que é sair jogando ali curto, certo? Então o Botafogo ele começou a concentrar um bloco alto, né, muito significativo em cima da defesa do Sport, que acabou perdendo demais a bola. E o Sport já está, né, acostumado a jogar, a entregar a bola para adversário, sofre bastante, o Botafogo aproveitou as oportunidades que teve. O único ponto que eu não gostei muito no primeiro tempo foi o momento entre o primeiro e o segundo gol. Na verdade, eu vou colocar ali que alguns minutos, uns 10 minutinhos, em que o Botafogo recuou demais, chamou o Sport, né, que teve que partir para cima, né, dentro da sua proposta, jogando dentro de casa, para tentar empatar a partida. O Cavalieri fez umas 3 defesas importantes, o Sport perdeu uns 2 gols assim inacreditáveis, certo? E o Botafogo dava indícios de que ia entregar a posse para o Sport e acabar complicando um jogo que não precisava complicar, porque o Botafogo tinha um domínio amplo da partida, ótimas triangulações, uma saída de bola, além de ser, apesar, na verdade, de ser muito rápida e eficaz, o Botafogo saía com muita rapidez do seu campo de defesa ao campo de ataque. O Botafogo saía trocando passes na boa, com muita qualidade, isso é coisa que já está sendo trabalhada, criava oportunidades, chegava para finalizar no gol do Luan Poli e acabou chamando demais o Sport para dentro do seu campo e contra-golpeou num momento, cara, muito bom, uma linda enfiada de 3 dedos do Pedro Raul pro Honda, que acabou perdendo, ele perdeu o ângulo na hora que driblou o Luan, que acabou tocando, né, na bola e acabou tirando um pouco, né, da direção do chute, né, do Honda, naquele momento que a bola pega na rede pelo lado de fora. A partir daquele lance, o Botafogo voltou a pressionar, voltou a criar oportunidades, o Juan perdeu umas 2 ou 3 ali, e aí o Botafogo consegue chegar ao segundo gol numa ótima jogada trabalhada. Depois de dar mole em alguns lances, o Juan conseguiu pegar a bola, achou muito bem o Canu no meio, ali na meia-lua, né? E o Canu, cara, com toda a classe, eu não tenho mais palavras para descrever o que é Vitor Canu
nessa temporada. Que classe desse zagueiro que sabe jogar futebol, muito além da defesa. E enfia uma linda bola pro Caio Alexandre, que tá jogando demais, cara. A dobradinha Honda e Caio Alexandre são os dois interiores, né? Meio time do Botafogo, esse moleque joga demais. Eu até brinquei, tirei a minha onda lá no Twitter, né, cara? Gol do Moisés, assistência do Jean. Né? Imagine se nós, né, que influenciamos, né, o clube a não fazer isso, deixássemos isso acontecer. Essa troca insana entre 2018 e 2019 que o Botafogo, Barros, o Noronha, enfim, a galera queria fazer porque não tinha certeza se ele ia vingar. Tá aí pra todo mundo ver. Segundo tempo, obviamente que por ser Botafogo, todo mundo tava meio ressabiado. Pô, vamos segurar o jogo. É segundo tempo protocolo, todo mundo na boa. Não vamos inventar muita coisa, não precisa inventar muita coisa. Só que aí o que aconteceu, rapaziada? Primeiro o Botafogo começou jogando até bem, tá legal? O Botafogo ali com 8 minutos, até os 8 minutos do segundo tempo, o Botafogo pressionava. O Botafogo estava muito mais próximo do terceiro gol do que o Sport de diminuir a partida e imprimir um volume para tentar empatar o jogo. Aí vem o cara, na minha opinião, que desde o primeiro tempo vinha atrapalhando bastante. É um cara, repito, eu vou dar o braço a torcer a alguns que falaram na minha live, né, cara? É um cara que, em termos táticos, ele tem lá a sua importância, a dinâmica da saída de bola, o equilíbrio ali para você conseguir manter vamos dizer, a segunda linha, né, pro 4-1-4-1 e liberar bastante o Honda e o Caio. Mas estava muito mal, cara, sendo muito displicente, já tinha tomado um amarelo bobo. E que irresponsabilidade foi a do Rafael Foster no momento que ele dá aquela solada absurda no atleta do Sport e acaba sendo expulso. Não tem o que discutir. Não tinha a menor necessidade do Foster dar aquela solada, chegar por cima, né? Chegar com toda essa virilidade. O jogo controlado, o cara tem 30 anos, ele não é nenhum garoto, ele não é cabaço. O Botafogo já tem as suas limitações, já é um time que, porra, quando tá com a partida controlada, acontece alguma coisa, né? Você tem que ter um máximo de concentração num jogo desse, cara, ainda mais contra o time do Sport, que vem sendo muito perigoso. Ele tem que entender o grau de irresponsabilidade que foi essa entrada dele. E logo em seguida o Thiago Neves me faz o gol. Na minha opinião, uma falha, né, do Marcelo Benevenuto na hora de marcar o jogador da equipe do Sport. E o Botafogo aí, cara, complica um jogo que não precisava ser complicado. Eu falei diversas vezes, coloquei lá no meu Instagram, rapaziada. O Botafogo mata. E o Sport começou a pressionar, o Botafogo teve ali umas 2 defesas a mais ali do Cavalieri, e aí depois começou a controlar melhor o jogo, sabe? Eu acho que o Botafogo começou a controlar um pouquinho melhor a partida, com exceção de um lance que polemizou, eu tenho certeza que matou todos vocês do coração, pelo menos um pouquinho, diminuiu mais uns 7 anos a expectativa de vida de cada um aqui, que foi o lance do cruzamento para a área, né, e da bola pegando no braço do jogador Juan. Eu particularmente já estava convicto de que ele ia marcar esse pênalti, né, porque o braço estava aberto. Eu particularmente achei pênalti na hora, mas ele não marcou a penalidade. Eu comemorei demais, certo? Mas aí depois revendo os lances, né, aquilo, cara, eu acho que eu tenho que ser justo, tá legal? Eu naquele momento, inclusive, eu tuitei, né, coloquei lá no meu Twitter, a partir do momento que eu reclamei da arbitragem contra o Botafogo em jogos contra Flamengo, Corinthians, Internacional, Coritiba, Fortaleza, tem mais um aí, Atlético Mineiro, o Botafogo foi prejudicado em 6 jogos nesse Campeonato Brasileiro, na minha opinião, é impossível, né, não reconhecer que esse pênalti poderia ser marcado. E que, na minha opinião, talvez o Sport tenha sido, sim, prejudicado na partida. Alguns falaram, né, sobre regras, a interpretação, o Juan estava com o braço colado no corpo, o braço que estava esticado era o que não bateu. Eu, particularmente, fiquei com um pouco de dúvida na imagem, só que eu sigo achando que se esse lance acontecesse contra o Botafogo, né, e esse pênalti não fosse marcado, eu ia estar muito puto aqui agora. Eu acho que todo mundo aqui ia estar muito irritado. Então, eu acho que não tem problema nenhum a gente admitir que o Sport talvez tenha sido prejudicado. Mas Botafogo, né, os jogadores de lá em campo não tem nada a ver com isso, assim como o Inter não tinha nada a ver com isso, enfim, né, os jogadores estão ali para trabalhar, continuaram, né, segurando o resultado. Logo depois, né, daquela loucura que o Rafael Foster, a irresponsabilidade que o Foster cometeu, o Guilherme Santos entrou no jogo. Para mim ele entrou bem mais uma vez. Eu acho que a energia dele, a pegada dele é muito importante, cara, nesses momentos assim que o Botafogo precisa de mais energia, em termos de momentos assim de abalos psicológicos, tá legal? E além disso, o Renteria acabou entrando, não gostei muito da forma que ele entrou. O Varley, né, que a gente reclamou nos 2 últimos jogos, ele nesse jogo, acho que ele entrou bem, acho que ele segurou bem a bola ali no fundo, e o Botafogo conseguiu segurar esse resultado e vencer a partida.
Fiquei muito satisfeito com o primeiro tempo, que foi realmente um jogo de verdade, tá legal? E até a expulsão do Foster, o Botafogo estava controlando completamente esse jogo. Eu acho que o Lazzaroni deu um corpo muito melhor à equipe. Eu acho que tem alguns ajustes em termos de posicionamento, treinamento, ideias de jogo, que melhoraram muito a aproximação dos jogadores e a ideia, a proposta que o Botafogo quer ter, né, junto. Pô, algumas ideias estavam muito cruas há muito tempo com o Autuori e tinha que ter alguém ali para completar esse trabalho, e esse alguém é o Lazzaroni. E obviamente, cara, eu vejo que o Botafogo ele tá tendo aí alguns ajustes muito pontuais para melhorar e potencializar alguns jogadores, como por exemplo Honda e Caio Alexandre. Cada vez mais próximos do gol, com cada vez mais liberdade, você coloca uma dinâmica para dar cada vez mais potencial para esses jogadores chegarem na frente e criarem muito, mas muito mais. O Kalu, né, que eu particularmente achei que ele ia jogar por dentro, mas não, ele jogou por fora. Por quê? Porque ele tentava atrair um pouco a marcação da equipe do Sport. O Botafogo atacou de maneira funcional. Quando o Juan abria demais, o Kalu fechava mais um pouco. Quando o Kalu abria, na maioria das vezes ele abria, o Juan fechava por dentro. Isso atraía a marcação do Sport, que pressionava por zona, né, e acabava às vezes caindo, né, nessa forma do Botafogo povoar menos alguns espaços no campo, né, de ataque. Então, é o seguinte, cara, como é que a gente pode avaliar essa situação, as atuações individuais do Botafogo? Acho que Cavalieri, mais uma vez, foi importantíssimo do jogo, fez 3, 4 defesas, 2 delas espetaculares no primeiro tempo. Cavalieri, inclusive, que conseguiu fazer uma cera muito, mas muito importante na segunda etapa, que foi fundamental para o tempo passar. Na lateral direita, eu não gostei da atuação do Kevin. Eu acho que ele foi muito mal no primeiro tempo, melhorou um pouquinho no segundo quando o Botafogo recuou, mas teve um lance que eu fiquei muito puto com ele, que ele tentou dar um totó assim para algum jogador, né, no momento que ele tinha que prender a bola. Se não fosse o Marcelo cortar, o Botafogo ia sofrer um contra-ataque perigosíssimo quando o jogo estava 2-1. Canu, eu não tenho mais o que falar, para mim, zagueiro que estava se tornando um cara padrão Europa, tá absurdo. E vou te falar, cara, é um absurdo se sair a próxima convocação da seleção olímpica, se não tiver um nome nem do Canu e nem do Caio Alexandre, aí eu vou, aí eu realmente vou achar que, vou não achar, mas consolidar ainda mais, confirmar ainda mais o fato de que há panela, né, em termos de convocação de seleção olímpica, tá legal? Com todo respeito aos tricolores, né, cara, mas é inadmissível o Nino ser convocado o tempo inteiro para a seleção olímpica e o Canu nunca ter tido uma oportunidade, embora eu ache o Nino bom zagueiro. Marcelo Benevenuto, mais uma vez, ele demonstra que parece que quando o Botafogo ele passa por uma situação de aperto psicológico no jogo, em termos de o time não tá bem, ele perde um pouquinho a cabeça, ele fica um pouco desesperado, tá legal? É a única coisa que eu tenho para falar dele no lance do gol, em que ele acabou, na minha opinião, falhando. Vitor Luiz, para mim, foi melhor em campo do que em relação aos últimos jogos, né? Para mim, auxiliou demais na construção do Botafogo, só precisa melhorar na questão dos cruzamentos, não tenha dúvida disso. No meio-campo, Foster, né? Já dei toda a minha opinião sobre ele. Eu acho que não tem como não descascar o Foster nesse jogo, né? Depois da besteira que ele fez, ele quase colocou em risco. Aliás, ele não só colocou os 3 pontos em risco, como ele também matou o time em campo, porque o Botafogo estava ali por protocolo no segundo tempo para assegurar o resultado. Agora o Botafogo correu muito mais, os jogadores cansaram muito mais e o time, obviamente, né, vai agora jogar do outro lado do país, vai lá para o sul daqui 3 dias, 2 dias na verdade, para enfrentar o Grêmio, com certeza mais desgastado do que antes, certo? Então, Honda e Caio Alexandre, eu não tenho que falar desses dois jogadores. Caio Alexandre é o motor do time do Botafogo, não tenho o que dizer, não tenho o que afirmar em relação ao Caio. Eu já estou rasgando elogios aqui a ele há 4 ou 5 jogos. O Honda, né, eu achei que é muito importante, cara, porque ele está tendo liberdade para atacar e liberdade para marcar. E quando um jogador que tem uma criatividade, uma capacidade cognitiva muito grande, ele tem cada vez mais liberdade, é muito melhor para ele, cara, é muito melhor. Eu não vejo que o Honda tá com meia, tá num posicionamento diferente, a questão é a liberdade. O Honda, ele tá desarmando o dobro de bolas, né? Inclusive ele intercepta um passe que origina no primeiro gol, marcado por ele, um belíssimo gol, justamente por essa liberdade. Ele faz a leitura e ele vai onde ele quer para roubar a bola. Foi assim no gol contra o Sport, foi assim também contra o Palmeiras, né? No jogo em que ele desarmou o Patrick de Paula e originou no gol do Botafogo do Pedro Raul, tá legal? Kalu, a gente precisa falar um pouco a parte desse jogador, tá legal? Eu ainda acho que as críticas são válidas, eu acho que ele tá rendendo menos do que ele deveria render, pelo investimento, pelo nome, por aquilo que ele chegou para fazer, para ser o diferencial técnico dessa equipe. Entretanto, eu prefiro ver o copo um pouquinho, o copo meio cheio, vamos colocar assim, tá legal? Eu acho que o Kalu, ele tava horroroso
Aí no jogo contra o Fluminense, ele deu uma melhoradinha, mas passou de horroroso para ruim, e agora ele foi mediano, ele foi ok. Ele não foi diferencial, né? Teve algumas coisas boas, alguns lances interessantes, certo? Tanto é que a nota dele em termos de estatística, né, de maneira crua, assim falando, no SofaScore foi muito boa, foi quase 8, né? Então, é óbvio, cara, que é ainda muito pouco em termos de rendimento. Um cara que é contratado com nome, com renome do Kalu, ele tem que meter gol, tem que dar assistência, ele tem que fazer o salseiro em cima da defesa adversária, e não é isso que está acontecendo. Entretanto, sendo um pouquinho mais otimista, né, e dando um pouquinho de voto de confiança, eu particularmente vejo que ele foi médio nesse confronto, tá legal? Posso estar sendo um pouco bondoso? Pode ser que sim, aí vocês podem me cornetar. Juan, cara, participou do segundo gol, eu acho que taticamente ele ajuda em algumas funções, ele é um cara que, eu não acho que ele é essa merda toda, mas em alguns lances ele é muito infantil, cara, algumas furadas, alguns lances que ele tem que definir melhor, ele acaba errando, é aquele cara que ele irrita nos momentos cruciais o torcedor, e aí por isso que ele recebe tantas críticas assim, tá legal? Pedro Raul, pra mim, embora não tenha recebido nenhuma oportunidade para fazer o gol, finalização e tudo mais, ele foi muito bem no jogo. Tá legal? E inclusive se potencializa mais uma vez a disputa pela camisa 9 entre Babi e Pedro Raul, que eu acho muito legal, não vejo problema nenhum nisso. Sobre os jogadores que entraram, né, na segunda etapa, eu acho que eu já falei sobre tudo isso, tá legal, rapaziada? Destaques, assim, que eu posso fazer é a projeção, né, para esse jogo contra a equipe do Grêmio. Muita gente já tá me perguntando, choveu pergunta a respeito disso na minha live de ontem. Brownie, quem você escalaria no lugar do Rafael Foster? E não só do Foster, o Marcelo Benevenuto também está fora por suspensão, tá legal? Então, além do Gatito e do Nazário que já estavam fora, né, continuam fora, Marcelo e Foster estão fora da partida. O Foster não deve deixar saudade depois do último jogo, né, em que a torcida está realmente muito revoltada com ele, mas pela dinâmica, pela característica de jogo dele, obviamente que o Lazzaroni vai ter que quebrar um pouco a cabeça para ver algum jogador ali. Aí você tem algumas opções dentro daquilo que possa ser feito, tá legal? Eu vejo que são 3 desfalques entre aspas, né? Porque além do Marcelo, né, e do Foster que está jogando de volante, o zagueiro pelo lado esquerdo seria o Foster, né? E não vai ser, tá legal? Porque o Foster também tá suspenso, né? Então a gente deve ter uma zaga com Canu jogando na direita e o Souza de volta ao time nos 2 jogos em que ele jogou. Ele foi muito bem. E aí tem uma lacuna ali na primeira linha, né? Na segunda linha, perdão, tá legal? No 4-1-4-1. Quem pode jogar? Renteria? Eu acho que não. Eu acho que o Renteria contra um time que é o Grêmio, que vai precisar mostrar resultado depois de mais uma derrota, né? O Renato Gaúcho não tá bem, o Marinho, né, acabou com o Grêmio, né, e jogou muito bem pelo Santos, né, o Grêmio perdeu mais uma. Eu acho que é perigoso você colocar um cara que tá ali para morder, certo? Ainda mais contra um time do Grêmio que joga muito tempo junto, né, e toca a bola, vai pelo corredor central. Eu acho que você tem que ter um cara mais para ocupar bem o espaço defensivo. Acho que não vai ser um jogo fácil, pelo contrário. Então talvez eu não entrasse com Renteria, tá legal? Aí você tem algumas outras opções. Eu acho que a opção de você recuar, por exemplo, o Honda ou recuar o Caio, eu acho loucura porque eles estão jogando muito bem na frente. Eu não mexeria no Honda e no Caio. Aí a opção, cara, seria o Cícero, tá legal? Que não ficou no banco nesse jogo. Eu não sei nem se ele tá com condições físicas ainda, né, plenas, pra você ver o planejamento do Botafogo de viajar e já pegar esse jogo como titular. Mas o Cícero pode ser um cara, né, para auxiliar e para substituir o Foster, para não modificar um pouco o Botafogo, não modificar tanto, perdão, o Botafogo em termos de característica de jogo. Ainda mais que é um cara que conhece o Grêmio. O Cícero jogou, né, com a equipe do Renato Gaúcho, inclusive fez gol em final de Libertadores. A galera pergunta, pô, Brownie, o Éder Bessa pode jogar? Cara, não sei não. Não sei, porque é um cara que já nesse último jogo contra o Sport ficou, né, não viajou com o grupo por conta, né, da recuperação física, e eu acho que o problema é com o primeiro volante, né, não propriamente como meio campista mais avançado. O Éder Bessa nas últimas temporadas tem jogado um pouco mais à frente. E obviamente que o Botafogo vai acabar quebrando um pouco a cabeça para escalar esse time. Tem a volta do Babi também, né, e aí no lugar de quem ele entra, né, dentro dessa proposta. Obviamente que a gente vai analisar um pouco o time do Grêmio, como é que tá, quais suas fragilidades, as coisas que ainda estão fortes, embora a fase não seja das melhores. E galera, eu ia até falar de outros assuntos aqui, mas eu vou deixar para tarde. Eu acho que eu vou deixar esse conteúdo para tarde, pra gente falar um pouco sobre técnico sub-20, pra gente falar um pouco sobre reforços, pra gente falar um pouco sobre novidades que possam surgir aí para
a equipe do Botafogo, beleza, rapaziada? Eu ia até fazer um vídeo, né, que tem a ver com gestão, mas eu acho que eu vou deixar ele pra terça. Eu acho que nessa segunda-feira, feriadão, a gente tem que curtir um pouco a vitória, é um clima gostoso, vamos falar só de boas energias aí com a segunda vitória consecutiva do Botafogo, entrando no grupo aí da Sul-Americana, beleza, rapaziada? Forte abraço então, vamos ficando por aqui, muito obrigado pelo carinho, pela audiência de vocês, volto com mais daqui a pouco, valeu, um abraço, fui!